Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a resoluções de exercícios de Química do Enem. Hoje a questão 299. Vamos ao enunciado. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço e as folhas da cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com os números. A etapa número 1, a moagem da cana. Etapa número 2, lavagem do bagaço. Etapa número 3, hidrólise da celulose. Etapa número 4, fermentação do caldo. E por último, etapa número 5, a destilação da mistura para o posterior armazenamento do etanol. Em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? Em qual etapa ocorre a síntese do etanol? A fermentação alcoólica, tá? Para a gente conseguir fazer uma resolução coerente, um pouco mais clara desse exercício, é importante a gente perceber que esse processo alternativo que está oferecido aqui, ele é interessante porque ele faz uso das fibras da cana-de-açúcar. Normalmente, nos processos convencionais, se utiliza apenas o caldo, a fração solúvel em água da cana-de-açúcar. A fração solúvel em água que contém os açúcares solúveis. As fibras, o bagaço e as folhas da cana-de-açúcar não são solúveis em água e não podem ser usados pelas leveduras para realização da fermentação e produção do álcool. Então, primeiramente, essa fibra é moída, é lavada e ela passa pela etapa número 3, que é a hidrólise dessa fibra. A hidrólise da fibra transforma um material fibroso num material solúvel. Esse material solúvel, que é chamado de caldo aqui, vai ser fermentado pelas leveduras e nessa etapa vai ser produzido o etanol pela fermentação alcoólica. Então a gente vai perceber que a alternativa D, que indica a etapa número 4, é a alternativa correta. Mas para a gente ter um pouco mais de clareza nas diferenças desses materiais fibrosos e solúveis, a gente vai ter que usar o caderninho para nos aprofundarmos um pouco melhor na concepção dos açúcares e qual que é o processo que está sendo levado aqui nesse fluxograma, principalmente na etapa 3 e 4, tá bom? Então vamos primeiro usando o nosso caderninho para definir um exemplo de açúcar solúvel utilizado por leveduras na fermentação. Então, no caldo de cana, como açúcar solúvel, pode ocorrer esse tipo de substância. Eu vou colocar uma substância simplificada, que é a glicose, e mostrar para vocês um carboidrato bastante comum, que é um dos componentes do açúcar de cozinha, tá? Que é a glicose. Então, a glicose tem uma estrutura simplificada mais ou menos assim, ó. Um anel contendo radicais de hidroxil em carbonos do anel. E essa aqui é a glicose. A fórmula molecular dela é, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. 6, 7 hidrogênios. 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Vamos colocar eles aqui, que daí vocês conseguem ver eles com mais clareza. Percebam que esses hidrogênios não estão explícitos na maior parte das representações químicas, tá? E ainda oxigênios, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Então essa aqui é a glicose C6H12O6. A glicose ela vai ser utilizada pelas leveduras na fermentação alcoólica para a produção do etanol C2H6O, vou colocar aqui etanol, e a liberação também de CO2, que é o gás carbônico, um dos subprodutos dessa reação. Falta a gente balancear essa reaçãozinha aqui. Eu vou colocar a representação de modelinho molecular aqui também. Então a glicose que está aqui, que está representada com a estrutura, vai formar etanol, que tem essa estruturinha aqui também. C2H1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, C2H6O, mais
o CO2, tá? Só que essa reação não está balanceada. Vamos aproveitar para balancear a equação. Então, aqui a gente tem hidrogênio. Só no etanol que a gente tem hidrogênios presentes entre os produtos, tá? Quantos hidrogênios tem aqui no reagente de partida? 12. Se aqui no etanol a gente só tem 6 hidrogênios, se eu multiplicar esse motivo aqui por 2, eu tenho 12 hidrogênios. Então, com relação aos hidrogênios, a equação está balanceada. 12 hidrogênios do lado esquerdo da equação, 12 do lado direito também. E com relação aqui aos carbonos, a gente tem 6 carbonos aqui, 2 vezes 2 desse lado direito, dá 4, mais 1 dá 5. Se eu colocar o número 2 aqui na frente do CO2, o número de carbonos do lado direito da equação vai para 2 vezes 2 dá 4 carbonos, mais 2 carbonos dá 6. Então o número de carbonos está balanceado. Vamos ver o número de oxigênios. 6 oxigênios do lado esquerdo da equação. 2 vezes 1 oxigênio aqui dá 2. 2 vezes 2 oxigênios dá 4. 2 mais 4 dá 6. Então, esse aqui é o gás carbônico e a nossa equação está balanceada. Beleza? Então, esse processo aqui de fermentação, de produção de etanol a partir de um açúcar solúvel, é o que acontece aqui. Eu vou utilizar aqui o caderno. É o que acontece na etapa número 4, fermentação do caldo, por isso que a alternativa D está correta. Mas por que esse processo é um processo alternativo? O que acontece na etapa número 3? Só para a gente matar a dúvida, que não é aqui que está ocorrendo a produção do etanol. Vamos ver qual que é a diferença daquele açúcar solúvel para uma fibra das folhas da cana-de-açúcar ou do bagaço. Eu vou passar um risco aqui. Se vocês perceberem essa estrutura aqui, eu vou desenhar ela de novo. Vou desenhar ela assim. Essa estrutura aqui é praticamente a mesma que a estrutura da glicose, tá? O que eu fiz? Eu apenas omiti esse hidrogênio, aqui tinha um hidrogênio e aqui tinha um grupo OH. O que acontece? Nas fibras das plantas, há a ocorrência principal de uma substância chamada celulose, que é uma substância fibrosa, uma substância insolúvel. Ela é chamada de polissacarídeo. Essa substância aqui, a glicose, é um sacarídeo, é um monossacarídeo. Se eu fizer a conexão desse monossacarídeo com uma sequência de monossacarídeos, eu vou obter um polímero ou um polissacarídeo. Então, eu vou repetir essa estrutura toda na continuidade da direita do nosso primeiro carboidrato. Então, vou colocar aqui um oxigênio e vai se repetir a estrutura, tá? Formando uma ligação glicosídica, permitindo também a formação de um polímero. E assim por diante, eu poderia continuar essa estrutura N vezes, tá? Então, para cá também teria, para o lado esquerdo teria outro monômero, outra subunidade de glicose, para a direita outra subunidade, para a direita outra subunidade, isso repetido várias vezes ou N vezes. Uma maneira de representar isso é colocar colchetes indicando que esse sistema se repete N vezes, formando o que a gente chama de um polímero. Como é um polímero de um açúcar, pode ser um polissacarídeo, tá? Essa aqui é a representação estrutural simplificada de um polímero importante nas plantas, que é a celulose. Existem detalhes aqui que estão omissos, mas já dá para ter uma ideia que esse material ele se prolonga. Se a gente representar essa mesma celulose com dois quadradinhos duas bolinhas,
de forma pictórica, assim, ó, fazer só um desenho, um modelinho simplificado dessa estrutura aqui de cima, a gente ia perceber que a celulose, na verdade, é uma sequência de celubioses, é uma sequência de disacarídeos, tá? E essa sequência prolongada de disacarídeos, um polissacarídeo, faz com que a substância seja insolúvel, correto? Para que haja a possibilidade das leveduras utilizarem esse material na fermentação, essas ligações aqui precisam ser quebradas. Tá? Essa ligação. Na verdade, todas as ligações precisam ser quebradas. E como é que ocorre a quebra dessas ligações? Vamos usar o outro lado da folha. Vou fazer novamente um desenho aqui. Uma das ligações glicosídicas. Vamos colocar para lá assim. Vamos tentar desenhar um mecanismo simplificado. Vou deixar bem grande aqui, porque a gente vai usar essa porção do meio para exemplificar como ocorre a hidrólise. E para lá vai embora, para cá também vai embora. A molécula continua para um lado, a molécula continua para o outro. E o que acontece? A hidrólise desse material, para quebrar esse material polimérico, ela depende de água. Por isso que é chamado de hidrólise. Lise, no grego, é quebra, e hidrolise, ou hidrólise, é a quebra por água. Então, o que acontece aqui? Esse par de elétrons aqui, vamos usar uma forma mais simplificada ainda. Esse par de elétrons da ligação hidrogênio-oxigênio, ele pode ser orientado aqui para esse carbono daqui. E esse par de elétrons dessa ligação carbono-oxigênio vai roubar esse hidrogênio de volta. Tá? Então, toda essa porção aqui vai ficar com essa molécula, com essa porção da esquerda, e esse hidrogêniozinho aqui vai ficar com esse oxigênio que está fazendo a ponte. O resultado disso é mais ou menos isso aqui assim. Ó. É a inserção de uma molécula de água na quebra de uma ligação glicosídica. Tá? O que aconteceu aqui nesse carbono? Não foi toda essa porção hidróxido que foi orientada para esse carbono? Então eu vou colocar aqui, ó. Quebrei essa ligação. E daquele lado de lá, vai ficar mais ou menos assim. Isso continua para lá. Esse oxigênio aqui agora, ele está ligado com quem? Com esse hidrogênio. Então, vou desenhar o oxigênio e ele está ligado com quem? Com esse hidrogênio aqui. Então, basicamente, eu rompi essa ligação. Essa hidrólise... Desculpa aqui, ó. Vamos repetir. Esse hidróxido atacou esse carbono. Ele aparece aqui, ó. E esse oxigênio se ligou a esse hidrogênio que ele aparece aqui, tá? Então, a quebra dessa ligação, vamos passar um corte aqui, a quebra dessa ligação permite com que a celulose, que é um polissacarídeo insolúvel, que não pode ser utilizado pelas leveduras, passe a se tornar um material hidrolisado, um material quebrado, com suas ligações glicosídicas quebradas, e a formação, por exemplo, da glicose. A glicose é o resultado final da hidrólise total da celulose. Vou voltar aqui naquele diagramazinho. Se eu quebrar todas essas ligações aqui, tanto as ligações entre os disacarídeos e quebrar também essas ligações aqui, ó, quebrar todas essas subunidades, eu vou gerar glicose, moléculas de glicose. Para cada quebra dessa, eu utilizo uma molécula de água, que a gente chama de hidrólise, tá? Então, só para terminar, vamos ver aqui. Celulose é um material fibroso. Glicose é um material solúvel, que não é polimérico, não é uma cadeia polimérica. E no processo alternativo, que está aqui,
no processo alternativo que está aqui. A celulose é hidrolisada, sendo quebrada em açúcares solúveis, e aqui a glicose, um açúcar solúvel, ou os outros açúcares solúveis disponíveis vão ser utilizados pelas leveduras para a produção de etanol, tá? Então, para completar, a etapa número 4 é a etapa de produção do etanol, principalmente porque na etapa número 3 não se produz etanol, e sim apenas açúcares solúveis disponíveis à fermentação. Tá certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, façam algum comentário e eu fico de prontidão. Até a próxima.